Dia Santo! Santo dia! Então, que alegria estarmos em mais um Consagra-te TV, unidos em oração para partilharmos sobre a Palavra de Deus, sobre as bem-aventuranças, para partilharmos sobre a nossa fé, né? Aquilo que nós temos de mais importante da nossa vida. E hoje vamos dar continuidade às nossas formações sobre as bem-aventuranças. Eu e Natália vamos juntos falar um pouco mais sobre esta bem-aventurança de hoje, que será sobre a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Essa bem-aventurança, como todas as outras, fazem parte do Sermão da Montanha, né? Aquele momento em que Jesus fala àquelas pessoas que estão ali com ele, para que possam aprender um pouco mais como é ser um outro Cristo, né? Como possuir esta terra, no caso desta bem-aventurança que Jesus fala para nós. E eu queria convidar você, desde já, a pensar sobre esta mansidão. Será que essa mansidão que Jesus fala nessa passagem bíblica, ela é aquela mansidão de você ser uma pessoa parada, de você ser aquela pessoa que simplesmente não reage às situações, de ser indiferente? Será que essa mansidão é verdadeiramente aquela mansidão que Jesus quer que encontre no nosso coração, com os nossos familiares, com as pessoas com quem convivemos, no nosso trabalho? Então, hoje a gente vai aprender sobre este 5º versículo. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, pode pegar e abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5, certo? Só para vocês se organizarem, estamos fazendo a leitura desse livro, que é o Consagra-te, Bem-aventuranças e o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignion de Montfort. Um livro muito importante para aquelas pessoas que têm o desejo de cada vez mais entrar em contato com Jesus através das mãos da Virgem Maria. E estamos no 7º dia, né? Vamos dar continuidade a estes exercícios espirituais. E eu queria começar perguntando a Natália. Natália, o que não é a mansidão? Porque às vezes a gente, sabendo aquilo que não é, a gente consegue saber depois aquilo que é. Verdade. O que não é ser manso, né? Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser só calado, toda hora lá quietinho. Ser manso não é ser fraco. E também não é ser falso. Por exemplo, às vezes quando a gente não entendeu bem o que um irmão colocou, às vezes quando a gente não recebeu bem aquela informação, muitas vezes a gente tende a ficar retraído, não é? A gente tende a ficar quieto. E aí o irmão pergunta, e aí, tá tudo bem? Aí você tá. Só que você sabe que não tá. E aí você não exterioriza isso. Então, ser manso não é ser falso. Também não é ser tolo. Não é fazer com que o outro faça de gato e sapato com você. Não é isso. Não é ser maltratado e nem maltratar. E tampouco humilhar alguém. Dando aquelas velhas patadas, sabe? Quando a gente recebe aquelas patadas. Não é isso, né? Não é ser volúvel. Desculpa, não é ser volúvel. Tendo que esquecer suas ideias e não se posicionar sobre as coisas, tendo que sempre receber aquelas ideias como certas e nunca poder contradizer, nunca poder argumentar. Não é isso. Ser manso também não é ser covarde, né? Não é simplesmente não poder ser firme. Não é isso. Tampouco é aquela pessoa que é medrosa. Não é, né? Eu posso muito bem ser manso e ser corajoso. Ser manso e ter um posicionamento, né? Não é ser prepotente, ignorante, né? Às vezes a gente simplesmente recebe algum questionamento, ou então recebe algum posicionamento, algum argumento de alguém, e a gente, na ignorância, responde de maneira bruta, né? Quantas vezes a gente faz isso?
não é ser irritado, nem muito menos amargurado, né? A gente vai ver que mansidão é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? De que eu coloquei aqui. Mansidão não está relacionada a nada disso que nos faz ficar distante do próximo, né? Mansidão é aquilo que me faz me aproximar do meu próximo, né? Está totalmente atrelado à virtude da caridade, né? E a gente pode até fazer algumas perguntas para vocês saberem se essa mansidão está de acordo com o pensamento de vocês, né? Perante uma injúria, uma injustiça, você grita em autodefesa, acusa os outros e guarda rancor? Fica com raiva quando não se percebe perfeito ou quando não é nem o melhor e nem o maior? Aí quando a gente fala, Flávio, sobre a raiva, a gente tem que lembrar daquilo que Jesus nos fala, né? Vou pedir para que Flávio leia uma passagem bíblica que está em Mateus 5, 22, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse estado de irritação. Começa assim: mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da geena. Pois é. Aí Jesus está sendo bem posicionado, está sendo bem verdadeiro quando ele diz que não vos irriteis com nenhum dos seus irmãos, né? Ainda que possa até ter justificativa. Ele fez isso e aquilo, não importa. Você não deve ser irritado com seus irmãos, né? Nós devemos praticar justamente a mansidão, né? Nos calar, receber aquela humilhação e devolver para Cristo. E uma forma de reparação, né? Quantas pessoas é ríspido com seu irmão, ou então é irritado com seu irmão. Santo Agostinho diz que o ódio é uma raiva perseverante. Se o ódio é uma raiva perseverante, se a gente sabe que o ódio é muito maior do que a raiva, então não deixe que a raiva continue na sua vida, né? Hoje é um dia de mudar o seu jeito de ser, né? Muitas vezes a gente diz, Flávio, eu sou assim mesmo, é o meu jeito de ser, eu sou assim mesmo, meio ignorante. É Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Pois é. E não muda de forma, né? A gente tem que mudar. São Luís disse que a gente deve entrar na forma da Virgem Maria. E hoje é o dia perfeito para a gente entrar nessa forma. Estamos vivendo um tempo que engloba a Semana Santa, né? Sim. Começou com o Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa. Então, esse tempo é o tempo favorável, né? O tempo oportuno, é o kairos da sua vida, que você tem esse tempo necessário para que você se converta, né? Como a Natália falou, para que você entre nessa forma da Virgem Maria. E é difícil a gente se despir das nossas vontades, se despir daquilo que a gente quer fazer porque acha o melhor. Mas será que é o melhor que Deus quer para a vida da gente? Será que essas minhas vontades vão me levar para o céu? Será que isso me ajuda a ajudar os meus irmãos? Será que eu estou sendo um testemunho, um modelo para eles? Então, fica esse desafio para vocês, né? Nesse período agora que vai se iniciar com a quinta-feira santa, depois a sexta, o sábado e o domingo, que vocês vivam bem, né? Este período que Nosso Senhor nos proporciona de vivermos, morrermos e ressuscitarmos com Ele. E para isso, precisamos também seguir a sua mansidão, assim como carregou a cruz. Ele, mesmo levando cusparadas, levando chicotadas e vendo tudo aquilo, ele foi manso. Ele não se irou, né? Ele não teve nem muito menos raiva, né? Então, isso mostra o quanto temos que imitar a Cristo. O quanto ele é um sinal na vida da gente. E o quanto nós devemos fazer com que ele viva dentro de nós. Porque é muito fácil a gente estar falando aqui para vocês. Vocês estão aí do outro lado da tela e vocês apenas escutam. Mas se comprometam, né? Não é comigo, não é com a Natália que vocês têm que se comprometer. Mas digam a Cristo, Senhor, a partir desse ano que se inicia,
né, na minha vida. Eu quero que toda a minha vida seja diferente, né? Quero que seja um ano novo na minha vida. Que mesmo seja em junho, em julho, amanhã, hoje mesmo, mas que seja um novo ano na minha vida. Que eu possa ser renovado, que a minha fé seja aumentada. E para isso, a gente precisa entender o que é a mansidão. Porque a gente já viu com Natália o que não é a mansidão. Mas, Natália, o que é essa mansidão que Nosso Senhor coloca como uma bem-aventurança? Bom, a mansidão é, na verdade, uma personalidade, uma grande personalidade de alguém, né? Ao contrário do que a gente pensava, que a mansidão é aqueles que não têm personalidade, que não têm caráter. Não. Mansidão é ter personalidade, não é ser fraco, né? Não é ser tímido. A mansidão é ter personalidade. Alguém, em nome da paz, ela muitas vezes se abdica, né? De mostrar o seu posicionamento de uma forma e em um tempo para mostrar depois. Com sabedoria, ela sabe ponderar o tempo certo e a hora certa de se falar algo, né? Com sabedoria, ela sabe a forma certa de falar. Quantas vezes a gente influencia as pessoas na nossa forma de falar, né? Quantas vezes a gente influencia as pessoas que estão dentro da igreja da maneira com que a gente fala, né? O discípulo da Mãe de Deus é chamado a se portar e a ter cuidado na forma de falar também, né? Em viver o evangelho até mesmo na forma de falar, né? E perceba que isso é uma grande estratégia e é um sinal de grande inteligência, né? É uma sabedoria realmente. No jogo do poker, a gente só pode dar aquela melhor aposta quando a gente tem certeza que todas as pessoas que estão naquele jogo não têm uma carta superior à nossa, né? Então, da mesma forma, no jogo da vida, né? Se é que a vida tem jogo, Fábio, mas se for para ganhar essa herança que é eterna, que a gente vai ver que aqueles que são mansos ganharão essa herança. Então, se é para ganhar essa herança, neste jogo, nós devemos saber a maneira certa e a hora certa de se falar, né? Então, é uma grande estratégia. Na argumentação, isso não pode ser diferente, né? Na argumentação, é necessário ouvir a todas as pessoas que têm os seus argumentos e, posteriormente, saber como rebater aqueles argumentos, se isso for necessário, né? São Francisco falava, pregai o evangelho e, se necessário, utilizar palavras. Então, se você achar necessário, que realmente é necessário falar aquilo dali, fale, mas de uma maneira que não maltrate o coração da outra pessoa. Nós devemos lembrar que somos templos do Espírito Santo. Então, o nosso coração, ele deve sempre nos levar a ter um contato direto com Deus. Talvez a sua forma de falar um dia tenha irritado, tenha causado mágoas em alguém, né? E é necessário hoje a gente recordar-se, né? E se é uma disciplina, como eu falo, e se é uma personalidade, como eu falava, né? Então é necessário ter uma disciplina. A gente só consegue fazer algo a partir do momento que a gente tem uma autodisciplina, né? Que a gente é capaz de se autodominar, né? Veja que a mansidão, não é possível dizer assim, Flávia, a mansidão custa R$10. Ixi, tá você bom consegue demais. ali no shopping. Agora. Não tem como, né? Nunca se viu isso. No shopping, no supermercado, tá vende-se mansidão. Ah, meu Deus, se tivesse. Mas não tem. A mansidão é totalmente graça de Deus, né? Nós vamos ver que o Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura, ela fala que a mansidão é um fruto do Espírito Santo, né? A mansidão é um fruto do Espírito Santo. E como é que eu vou ter esse fruto, Natália? Como é que eu vou conseguir esse fruto? Onde é que tem? Impede que árvore que tem esse fruto? Não do Espírito Santo, só se for, né? Do Espírito Santo. Então, esse pé do Espírito Santo que Flávio fala é a prática das virtudes da Virgem Maria, né? Verdade. A prática das virtudes da Virgem Maria. Perceba que a Virgem Maria, ela entrou totalmente no Espírito Santo, né? O Espírito Santo superabundou na Virgem Maria, né? Então, nós devemos praticar as virtudes
A partir do momento que eu pratico a virtude, eu consigo o fruto que é do Espírito Santo, por exemplo, a mansidão, né? Um exemplo, se eu consigo ser humilde, sendo humilde, eu consigo a herança de ser filho de Deus. Eu sendo filho de Deus, eu consigo o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Então, é necessário praticar as virtudes da Virgem Maria. E eu falava do autodomínio, né? É necessário permanecer equilibrado. Muitas vezes a gente perde a paciência. Ah, eu fiz isso porque eu perdi a paciência. A gente perde a paciência. E aí, a gente perde a graça de viver os dissabores da vida, né? Muitas vezes, ser cristão é muito fácil dentro da igreja, né? Todo mundo já ouviu isso. Ser cristão é muito fácil dentro da igreja. Mas fora, o verdadeiro cristão é provado na vida. Fora da igreja, nos dissabores da vida, nas tempestades da vida, né? Então, é necessário aí, neste momento, saber ser manso, com paciência, confiar em Deus, né? Aquele que é manso, ele consegue confiar, depositar toda a sua vida em Deus. Ele consegue saber e viver a violência com coragem. Ele consegue viver a dureza com força, né? E também consegue viver a cólera com amor, né? Então, é necessário saber se portar, é necessário ter o autodomínio. Todas as vezes que me vier a vontade de responder na lata, né? De dar aquela resposta, respirarmos e aí, então, se for necessário falar algo, se não, nos calarmos. Não como uma fraqueza, não como uma falsidade, não, mas como desejo de ter essa virtude, de buscar esse fruto do Espírito Santo. E a mansidão também, como a Natália falava, né? Sendo esse fruto. E eu me lembrava dos ensinamentos de São Luís de Montfort, que ele fala que Nossa Senhora é a árvore da vida. E é muito importante a gente perceber essa noção de que é preciso que a gente colha o fruto para que se alimente dele, né? E para que eu colha o fruto, eu preciso regar, preciso fazer com que Nossa Senhora cresça dentro de nós. E para isso, eu preciso me, muitas vezes, martirizar, né? Aos pouquinhos que a gente vai conseguindo. É uma gotinha de água cada vez que você vai regando a Nossa Senhora que faz crescer dentro de você. E em relação a esse autodomínio, é muito importante porque muitas vezes, às vezes não controlamos nossas reações, né? Nós somos seres humanos reativos e aí muitas vezes essas ações não se combinam com o que a gente queria. Como dizia São Paulo, né? Eu pratico o mal que não quero. E muitas vezes esse mal que a gente não quer é a nossa reação. E que a gente se treine verdadeiramente, que a gente se controle, porque nossas paixões não devem nos controlar. Pelo contrário, nós devemos fazer com que as nossas paixões sejam controladas, para aí nós podermos nos possuirmos para darmos em amor, em alegria, em graça de Deus. E aí, dando continuidade à nossa formação, eu queria saber, Natália, sobre, já que a gente falou sobre a árvore da vida, que é a Nossa Senhora, eu queria saber mais sobre essa mansidão que tanto as pessoas acham em Nossa Senhora. Pois é, a Virgem Maria, ela foi uma criatura muito mansa, né? A Virgem Maria, ela sempre abdicava das suas vontades, né? Veja, lá em Caná, a Virgem Maria disse: meu filho, tá faltando vinho. E aí ela pediu para que Jesus fosse lá e providenciasse, porque sabia que ele poderia fazer aquele milagre. Mas aí Jesus, eis que não chegou a minha hora, né? E Nossa Senhora não disse: ah, mas você tem que fazer assim, porque eu sou sua mãe, tô mandando. Não, ela não disse isso. Ela simplesmente se calou e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Se ele disser que é para fazer, faça. Se ele disser que não é para fazer, não faça, né? Então, Nossa Senhora, ela sempre abdicou-se das suas vontades, né? Eu também me recordava de São Luís Maria Grande de Montfort, né? Ele, quando
o bispo pediu, construiu lá o Calvário bem lindo, e aí quando o bispo pediu para destruir aquele Calvário, ele simplesmente destruiu, né? Talvez pela sua vontade ele pudesse dizer, né, assim, não, mas o Calvário tá tão bonito, custou tanto tempo meu, tanto trabalho dessas pessoas, mas ele não disse nada, ele simplesmente destruiu. Então, às vezes, ser manso, às vezes não, ser manso é fazer aquilo que é vontade de Deus, né? Então, ela está totalmente aliada também à virtude da obediência. E quem foi a criatura mais obediente, Fábio? Nossa Senhora. A Virgem Maria, né? Então, certamente ela praticou muito bem essa virtude da mansidão. A Virgem Maria, o que não tinha em Pedro, que Pedro não era criatura muito mansa assim, Não. né? Pedro não era tão manso assim, né? Vamos nos recordar quando Pedro simplesmente pegou a sua faca, né? E ele quis, e cortou, na verdade, a orelha do soldado, né? E aí Jesus fala, Pedro, não fiques com uma arma, né? Quem vive pela quem espada vive pela morrerá por ela. Exatamente. E aí, a Virgem Maria, ela mostrou, ela foi reflexo para Pedro dessa mansidão que Pedro não tinha, né? Pedro iria governar a igreja, Pedro iria mostrar aquele povo do Evangelho de Deus, né? Ele iria ser reflexo de Jesus aqui na terra. E aí a Virgem Maria, ela viveu com Pedro justamente para ensiná-lo a como viver o Evangelho, na sua mansidão, né? E aí a Virgem Maria, ela com certeza deu algumas correções fraternas no nosso Senhor, né, Flávio? Mas imagino eu que essas correções eram sempre no silêncio. A Bíblia não tem nenhuma citação da Virgem Maria dizendo que ela simplesmente falou algo sobre Jesus. Não tem. A Bíblia ela tem, inclusive, aquela passagem do templo em que Jesus foi ao templo, que a Virgem Maria levou e São José levou o Senhor ao templo. E aí depois São José e Nossa Senhora foram embora e não encontraram Jesus lá. E aí ficaram todos preocupados e voltaram para ver onde é que Jesus estava. E procuravam e perguntavam a todas as pessoas onde é que Jesus estava. E aí o que foi que aconteceu? Simplesmente Jesus estava lá no templo falando com os doutores, né? E aí quando Nossa Senhora disse, meu filho, onde você estava? Jesus disse que estava cuidando das coisas do Pai, não foi? Então, aí Nossa Senhora podia muito bem ter dito assim, meu filho, onde é que você estava? Estava eu e seu pai procurando você por todos os lugares, mas a gente não encontrou. Era para você ter avisado Jesus que ia ficar aqui, né? Você não sabe? Mas simplesmente ela não disse, né? Ela simplesmente saiu. E a Bíblia diz que depois disso, Jesus foi para sua casa, junto com a Virgem Maria e São José, né? Eu queria que Flávio lesse para nós um pouquinho sobre a mansidão da Virgem Maria, que São Luís fala tão bem no Tratado da Verdadeira Devoção, né? No artigo 144, aqueles que estão com o livro, está na página 45, certo? Isso. Começa assim. A Santíssima Virgem, que é uma mãe toda doçura e misericórdia, nunca se deixa vencer em amor e liberdade. Por isso, quando vê que alguém se lhe dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que tem de mais querido para amar, dá-se também inteiramente e de uma maneira inefável a quem tudo lhe deu. Ela submerge-o no abismo das suas graças, ela adorna-o com os seus méritos, ela lhe dá o apoio do seu poder, ela o ilumina com a sua luz, ela o abrasa no seu amor, ela comunica-lhe as suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, etc. Ela se torna sua garantia, seu suplemento e seu tudo perante Jesus. Pois é, aí a gente consegue perceber muito bem que a mansidão é um fruto do Espírito Santo que a Virgem Maria praticou tão bem, né? Ela que sempre esteve do lado de Jesus e com certeza Jesus que foi manso e humilde de coração, ele com certeza
mostrou para a Virgem Maria, deu a ela esta graça de ser toda mansa. Com certeza. E o quanto Jesus confia em nós, né? Porque tudo isso, toda essa mansidão faz com que a gente tenha uma herança. E que herança é essa? Pois é, que herança é essa? Será que é uma herança de dinheiro? Será que é uma herança de bens? Será que é uma casa lá em Ponta Negra, ali à beira-mar, com a aguinha de coco para você tomar? Será que é isso? Mas Nosso Senhor coloca esta bem-aventurança como possuir a terra. Esta terra em que Nosso Senhor coloca como uma terra santa, bendita e sacerdotal. Eu me lembro dessa frase do movimento sacerdotal mariano e do ofício da Imaculada, que é a terra onde a Virgem Maria habita, que é o céu, né? Esta terra que Nosso Senhor fala não é esta terra aqui, passageira, mas é a terra para onde nós nascemos, para onde quando morrermos, iremos, que é o céu. E para isso, para que a gente consiga herdar essa herança, é preciso a gente ser manso. Porque somente aquele que é bem-aventurado, manso, é que vai conseguir possuir esta terra. E esta terra é muito importante, meus irmãos. Quantas pessoas estão indiferentes à fé nos dias de hoje? Quantas pessoas não querem saber de Deus? Quantas pessoas não estão nem aí para a consagração, por exemplo? Acho que é uma coisa qualquer. Pelo contrário, é a renovação das promessas do nosso batismo. E o quanto isso faz com que o coração de Deus se agrade, com que tenha menos um espinho lá. Porque quando nos damos a sua Mãe Santíssima, ele fica muito feliz. Então, essa felicidade devemos buscar não somente pela nossa vida, mas pela vida dos nossos irmãos. Então, ajude os seus irmãos de comunidade, as pessoas da sua paróquia, da sua família, a serem pessoas que busquem a Virgem Maria, porque muito agrada o coração de nosso Senhor. E para isso, sejam mansos com eles. Porque, como Natália falou, né? Que o coração de Jesus é manso e humilde. Então, nunca esqueçam também da humildade. Nunca cheguem de peito aberto assim, com a cabeça erguida, nariz empinado, querendo falar as coisas. Não, muitas vezes isso vai até atrapalhar o processo de conversão do seu irmão. Mas pelo contrário, seja aquela pessoa que está próxima, né? Já que Nosso Senhor disse que o reino dos céus está próximo, é porque está dentro de nós. E se está dentro de nós, que se exteriorize para que os irmãos também tenham esse desejo de querer se encontrar cada vez mais próximo, face a face de Nosso Senhor. Então, meus irmãos, queiram herdar esta herança de novos céus e novas terras, para que aí possamos juntos contemplar a gloriosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, eu queria deixar um convite para vocês. Estamos vivendo esse período agora, começou o domingo de Ramos, e vamos ter o nosso retiro de Semana Santa, né, Natália? Vamos ter nos dias da quinta, sexta, sábado e domingo, certo? Na nossa casa de retiro. O retiro é um momento mais que especial, é um momento espiritual, onde você pode vivenciar todas aquelas passagens bíblicas que Nosso Senhor viveu, morrermos com Ele, para com Ele ressuscitarmos, porque não há ressurreição sem cruz. Então vamos entender um pouco mais nesse retiro o que é essa vivência de Calvário, o que é essa dor que Nossa Senhora sentiu nesse período. E para isso, caso vocês queiram mais informações, podem entrar no nosso site, fazer a inscrição, www.discípulosdamandedeus.com.br, e lá vocês podem ligar para os telefones, fazer a inscrição. O retiro está custando R$ 130, mas incluindo a hospedagem e a alimentação dos 4 dias, seguindo os preceitos litúrgicos do tempo, certo? Então, meus irmãos, este foi o nosso programa de hoje sobre a bem-aventurança dos mansos que possuirão a terra. Então, estamos chegando a mais um final de programa, mas não esqueçam que estará disponível no nosso canal no YouTube, para que vocês possam se formar cada vez mais, compartilhar, falar com os seus amigos e assim podermos juntos vivermos a eternidade no céu um dia. Então, fiquem com Deus, com a Virgem Maria, tenham uma ótima Semana Santa e cheirinhos.